Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Olá, amigos do Floripa em Foco do Sinte, o Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino aqui em Santa Catarina, aqui no Floripa em Foco, toda quarta-feira, 2h30 da tarde. E nessa semana, com muito prazer, recebemos para conversar o professor Luiz Carlos Vieira, secretário de Políticas Educacionais e Culturais do Sinte. Boa tarde, professor, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Silvio. Estamos aí na luta, como sempre. Como sempre. Eu diria um pouco assim, apresentando alguns sinais de desgaste com essa luta sempre, né, professor? Está esquentando a chapa. Com certeza. Várias mobilizações, nível nacional. Né? Nós estamos aí, Brasília, com a nossa comitiva também, lá no dia 12, ontem, hoje e amanhã, 12, 13 e 14. Acampados? Né? Acampados lá, com várias pautas, né, em discussão, que conseguimos uma vitória agora há pouco, recebi notícia aí, de que um projeto, o 204, que é um projeto bem polêmico com relação à questão de títulos, debêntures e essas questões, né, que querem, o governo brasileiro quer, mais uma vez, fazer os títulos e repassar isso para o sistema financeiro. Títulos de quê? Do Tesouro do Tesouro governo? E outras questões. Querem lançar papéis no mercado financeiro. Terminaram aí a questão do regime de urgência, seguraram o regime de urgência desse projeto, né? Então, isso dá mais um fôlego para a gente também poder lutar contra a PEC, né, a 241, que é a PEC que retira dinheiro da educação e da saúde. Então, a gente está hoje conseguimos aí uma alívio. Uma vitória. Um passo, né? E quem é que está acampado em Brasília? Tem vários sindicatos nacionais, né? De Santa Catarina, o Fórum Estadual de Defesa do Serviço Público, né? Enviou aí vários sindicalistas, várias pessoas, para estarem acompanhando lá e também, né, ajudando no plenário, na pressão. Na pressão, em com Brasília. Os deputados. Vários sindicatos da saúde, a PRASC, nós do Sinte, pessoal do Sinte Saúde, então Sintesp, então são vários sindicatos. Que representam os servidores públicos de várias categorias. De várias categorias aqui no estado de Santa Catarina, tanto federais quanto também estaduais. De vitória em vitória dá para ver que a batalha não terminou ainda, né? Não. Nós estamos estamos tentando iniciar uma grande luta nesse país, né? Uma grande luta desse país para não retirar direitos, né? E a história tem mostrado isso quando os trabalhadores, eles se mobilizaram, conseguiram avanços. Né? Isso até questões quantitativas mesmo na questão salarial. E quando houve repressão e houve um retraimento, uma retração, digamos assim, da mobilização, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, houve um retrocesso, né, na questão quantitativa mesmo, até mesmo na questão salarial. Então tem vários mapas que apontam isso, né, a gente inclusive discute isso com a nossa base, para demonstrar que nós temos que estar sempre na luta, né, e também fazendo os enfrentamentos, porque para obter sucesso. Exatamente, não são de pequenas derrotas que a gente vai desistir, né? A gente vai lutando e a gente tem as vitórias e vai conseguindo resistir e fazendo com que tenhamos aí não só garantia do salário para os trabalhadores, né? Nessa questão salarial, corporativa, digamos assim, mas a vitória para a sociedade em si, de um serviço público com mais qualidade, né? E que a sociedade também possa começa a ajudar a cobrar isso dos governos, né? Isso a gente vê muito bem na questão da cobrança dos governos, né? Que a sociedade cobra muito mais, né? E nós estamos em época de eleição e o povo não está muito bobo assim, não. As pessoas percebem quantos políticos mentem, quantos políticos enganam, quantos políticos usam, né, esse momento apenas para estar no poder. Para seus privilégios, né? Seus privilégios. Parece que a classe política não é uma classe representativa da maioria. Ela representa a si própria. A si própria. É uma classe à parte, sustentada por todos, né? Por todos nós, né? Mas estamos na luta, Silvio. Aqui no estado, várias mobilizações. Nós estamos trabalhando aí em várias frentes, o Sinte mesmo, junto com o Fórum dos Servidores. Obviamente tem as ações que o Sinte faz
está específicas fazendo, da categoria, e outras estamos fazendo com todos os servidores, né? Nós estamos aí com Fórum dos Servidores, como já disse, em Brasília, né, participando lá. Então estamos preparando também novas ações contra o governo do estado, com campanha de mídia e assim por diante, justamente pela retirada de direitos e também pela retirada até mesmo de dinheiro, né, do orçamento. Aquela questão da maquiagem. Da maquiagem. Que o Tribunal de Contas. Exatamente. Esse é um reiteradamente adverte. Esse é um ponto, inclusive, nós já estamos em discussão isso e com certeza daqui a uns dias nós vamos estourar isso na mídia e vamos estourar isso na sociedade, porque é preciso que a sociedade cobre desse governo aonde ela investiu o dinheiro que ele retirou, né, que ele negou, que ele solapou de vários setores como educação e saúde. O que o professor Carlos Vieira está se referindo é que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, há vários anos, repetidamente, adverte o governo do Estado de Santa Catarina de que está maquiando os números da educação. É 20% que ele tem que 25% que ele tem que destinar do orçamento do Estado para a educação, e ele tem jogado coisas na conta da educação que não são da conta da educação, como os aposentados, outros índices, e para atingir os 25%. Só que o próprio Tribunal de Contas já adverte. Isso aí pode virar contra o Nós estamos trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando para isso. Apesar de que também nós sabemos a limitação que nós temos, né, nessas denúncias. Principalmente quando cai no campo da justiça. Com certeza. Mas Santa Catarina, Florianópolis, ainda é protagonista, né, dos movimentos sociais, das manifestações, dando exemplo nacional, né? Quem sabe não está nascendo uma sementinha aí, né? Espero que sim, Silvio, porque a resistência ela tem que ocorrer, né? Então, e a gente vê isso com bons olhos, né? Vê isso com bons olhos, incentivamos e buscamos fazer também, não só aqui, mas que a categoria nossa, como é uma categoria estadualizada, nós também precisamos fazer com que essa indignação chegue lá na base, lá no chão da escola. Então, eu visitando escolas também nesses dias, que agora não estou mais na coordenação, né? Estou assumindo uma pasta. Estou também com, digamos assim, mais tempo, no sentido não falta sempre tempo, né? Mas a gente está procurando trabalhar mais no sentido de estar indo nas assembleias regionais que estão ocorrendo. Então nós tivemos o Conselho Deliberativo que estabeleceu a data da Assembleia Estadual e nesse período as assembleias regionais. Isso. Então nós vamos trabalhar nesse sentido aí. Está acontecendo as assembleias regionais ainda até essa semana, dia 21 e 22. Né? 21, porque 22 nós temos a Assembleia Estadual. Então, nesse sentido, aqui um grande apelo e convocar todos os trabalhadores da educação para que estejam presentes aqui em Florianópolis no dia 22, às 14 horas, na Praça Tancredo Neves, onde nós estaremos realizando a nossa Assembleia Estadual do SINT. E todas as regionais do estado estarão vindo com caravanas para Florianópolis, porque é um dia nacional de paralisação de todos os setores. Então nós está sendo chamado a nível nacional, todos os setores devem parar para que possam também fazer atos, né, aquelas categorias que já estão em greve, como os bancários, por exemplo, né, que já estão em greve, outros estados que os professores já estão em greve. Dia 22, aquelas categorias que não estão em greve, estão sendo chamadas e convocadas a paralisar seus trabalhos para poder também fazer atos contra a retirada de direitos que nós estamos vivendo nesse país. Então, dia 22 é o grande dia que vai marcar aí a história dos trabalhadores do ano de 2016. E nós, da categoria dos trabalhadores da educação do Estado de Santa Catarina, estamos convocando você, trabalhador e trabalhadora, para que participe dessa assembleia aqui em Florianópolis, e a sua regional vai estar trazendo caravanas para cá. Entre em contato com a sua regional, veja o local e horário que saem os ônibus para Florianópolis, venham até Florianópolis, vamos fazer um grande debate em cima dos temas nacionais que estão ocorrendo e que nós estamos fazendo o enfrentamento, mas precisa de você aqui, também na capital, para fazer essa pressão contra o governo do estado, que já vem implementando essas políticas que, apesar de não estarem aprovadas em nível nacional, já foi implementada aqui em Santa Catarina no final do ano passado com a aprovação daquelas várias leis, como da Previdência, reajuste da Previdência, como a questão da liberação dos fundos para não aplicação do dinheiro dos recursos na saúde e na educação, na mudança do plano de carreira, que a gente tanto falou nesse programa e em outros vários locais que a gente tem participado. Então, portanto,
tem que participar, tem que vir com a sua faixa, com o seu cartaz, e nós vamos para a rua, vamos fazer um grande ato também dia 22 aqui. Olha, soltou o verbo, professor Luiz Carlos Vieira. Ó, tá na garganta, tá para sair, né? Dia 22, então, manifestação que vai ser, na verdade, a Assembleia Estadual. Estão havendo as Assembleias Regionais até o dia 21. E dia 22 de setembro, quinta-feira, 2 da tarde. Às 14 horas. 2 da tarde, Isso na mesmo. Praça Tancredo Neves, bem aqui no centro. Com chuva ou com sol, nós vamos estar lá. Com a barraca, som, e não é só uma assembleia dos professores, né? Tem uma paralisação nacional. Nacional. Sendo chamada para o dia 22. Sendo chamada para o dia 22, porque tem vários temas, né? Uma pauta muito extensa, né? Tem a própria conjuntura aí, né, que está beirando a falta de ética. Tem o PL 257, o projeto de lei 257, que é o de renegociação da dívida dos estados com a União, que implica em uma série de cortes, a obrigatoriedade de uma série de cortes de concursos públicos, de cargos, de congelamento de salários. PL 257, que ainda não está aprovado no Congresso, vai ser discutida também em função, essa paralisação é em função da PEC 241. Qual que é a da PEC 241 mesmo, professor? A PEC 241 aquela que desvincula as receitas, o dinheiro da educação e da saúde. Isso. Ou seja, ela faz uma mudança na Constituição. Hoje a Constituição garante 25% na educação e 15% na saúde. Ela desvincularia os estados e municípios, ou seja, os entes federados não teriam obrigatoriedade de investir esse índice na educação. Investiria o que desse. Investiria o que cada governante chega lá e quer. Acha que deve ser. Porque eles reclamam que há um grande investimento nessas áreas e aí acabam fragilizando outras áreas, né? E esses investimentos estão vinculados principalmente na questão dos trabalhadores, né? E aí, com certeza, nós não teremos mais trabalhadores com concurso público, é uma das questões, corte das progressões, né? E toda a carreira que esses trabalhadores têm, e investimento em estrutura para os próximos anos, porque sem dinheiro não tem como mais construir escola, postos de saúde, hospitais, e assim vai. E manter equipes, material. E não leva em consideração de que a população está crescendo, né? Apesar de pouco agora com o crescimento vegetativo, porém continua aumentando. Então, da forma como que está proposta na PEC, nós teremos a possibilidade de oferecer e de pedir uma mudança só daqui 10 e uma mudança mesmo daqui 20. Ou seja, por 20 anos nós estaremos com salários congelados, com estrutura congelada, com todos os investimentos nessa área estagnados. Então, é inconcebível isso, 20 anos sem aumento salarial. Mas o Congresso que está lá tem essa perspectiva de votar, o presidente da Câmara já disse que tem que votar, né, pressionado pelo governo interino aí, que não é mais interino, né, que infelizmente é o presidente agora, né, que veio justamente porque já tinha vendido essa ideia para a sociedade, principalmente a sociedade civil, a iniciativa privada, digamos assim, porque eles dizem que só a iniciativa privada é que paga a conta do Estado, né? Isso está na boca do Serpa, aqui no Estado de Santa Catarina, do Gavazone, a iniciativa privada é que paga. Exatamente, isso é discurso dos presidentes das federações de indústria de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, a Firjan e todos, né? É os que pagam os investimentos na saúde e educação. Exatamente, então por isso eles querem essa diminuição, né, dos investimentos, porque daí o Estado também é o Estado neoliberal, né? Ou seja, o Estado mínimo. Que interessante isso. E aí vem tudo, vem privatização, vem, né? Como já privatizaram dentro da educação, vigilância, já privatizaram a merenda, já estão privatizando a limpeza, já vão entregar para as ONGs os professores de caráter temporário, já fizeram isso em outros estados, já colocaram policiais militares dentro das escolas para assumir, né, já entregam para outros sistemas aí educacionais, né, a rede pública. Então, em Santa Catarina estão fazendo o mesmo, né? Então, isso é tudo uma política internacional que nós estamos vivendo de desmanche do Estado, o desmantelamento do Estado, a desresponsabilização do Estado com as políticas públicas fins, que é segurança, educação e saúde. Prestar os serviços efetivamente para que eles existem, né? Exato. Então essa assembleia, justamente, a gente vai debater sobre esses temas e nós vamos ter que fazer a resistência. Se nós, os trabalhadores da educação, não fizermos essa resistência, nós seremos atropelados. Atropelados e com certeza no futuro seremos cobrados, né, pela história, porque
nós não atuamos nesse momento, né? Tá. Um momento que nos chama a luta, nos chama a dizer, né, que nós não aceitamos a forma com que está sendo colocado dessas políticas a nível nacional e também aqui no Estado, que já foi implementado e muito, e nós ainda acabamos aí sofrendo as consequências. Professor Luiz Carlos Vieira, secretário de Políticas Educacionais e Culturais do SINT, recentemente empossado, né? Até há um mês atrás ele era o coordenador estadual do SINT. E a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para falar como a gente pode resistir para evitar, para garantir os nossos direitos constitucionais. Floripa em Foco do SINT na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco do SINT, nesta semana com o agora secretário de Políticas Educacionais do Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino, o professor Luiz Carlos Vieira, que, como dissemos, até há pouco era o coordenador geral do SINT, né? Uma grande responsabilidade. E antes disso, nas horas vagas, já foi também vereador lá no município de Itapema, que é aqui no litoral catarinense, ou seja, um moço que dedica, né, a sua vida à garantia dos direitos, um papel que poucos cidadãos, infelizmente, ainda se prestam, né, professor? Porque, como deixou claro agora há pouco, nos momentos em que os trabalhadores foram para a rua, foram capazes de garantir os seus direitos. Quando se omitem da luta, o trator passa em cima, né? Com certeza. Mas o convite está feito, né? Dia 22, uma grande manifestação, uma paralisação geral, junto com a Assembleia dos Professores, Assembleia Estadual dos Professores, dia 22, quinta-feira, a partir das 2 da tarde, na Praça Tancredo Neves, bem aqui no centro da capital. E essas assembleias regionais, professor, foi quase um mês de assembleias regionais e vão culminar na Assembleia Estadual. O que foi discutido, o que foi levado nessas assembleias regionais? Todas as regionais tiveram a sua assembleia? Todas as regionais primeiro tiveram a reunião de representantes, né? Algumas não fizeram, mas fizeram a Assembleia Regional. Outras tiveram a reunião de representantes e Assembleia Regional. E nessas assembleias a gente é avaliado principalmente em uma análise da conjuntura, a situação que nós nos encontramos hoje, né, na questão do magistério, tanto no Estado quanto dentro no do país. Estado, do país, feito os repasses daquilo que a gente discutiu no Conselho Deliberativo, né, que teve a sua reunião exatamente, quais são os seus recentemente. encaminhamentos, né, que nós tivemos nessa reunião do Conselho, quais são as pautas e lutas que nós vamos propor para a categoria daqui para frente. Obviamente essas propostas elas virão na Assembleia Estadual, lógico, ponderada já por essa discussão já prévia nas Assembleias Regionais, elas serão contempladas na Assembleia Estadual, né, como campanhas de mídia e outras discussões que a gente está fazendo, né? Vão tirar mais ou menos um plano de lutas, deliberações políticas. Deliberações políticas de encaminhar, primeiro a curto prazo, né, nesse período aí até o final do ano, e também toda a discussão do início do ano, né? Porque nós já temos aí o final do ano, depois vem o recesso, depois já iniciamos um novo ano e para a gente já começar
porque essa luta não termina. Não termina não é constante. No dia 31 de dezembro. Não termina dia 31 de dezembro, a gente tem que continuar, né? Temos várias pautas aí. Né? E dia 22, então, nós estaremos fazendo essa. Porém, já temos também discutido aí outras questões, como, por exemplo, nós vamos ter que fazer discussões sobre o 241. A 241. O Fórum Estadual dos Servidores Públicos já está propondo fazer as discussões em algumas macro-regiões sobre o 241. Nós estamos buscando parceria com as câmaras de vereadores, né, para fazer essas audiências públicas. Porque o 241 ele não teve uma audiência pública de fato em Brasília. E a gente, nos fóruns dos servidores públicos de vários estados do Brasil, estamos propondo fazer essa audiência nos estados para que pressione uma audiência nacional. Né? E as várias entidades nacionais se manifestando contrária para que a sociedade também possa ter essa visualização de quantos serão prejudicados com esse projeto, que não é só retirar o direito do servidor da questão salarial, corporativista, né? É te retirar direitos da sociedade. Da sociedade. É igual, copiando aqui a frase do Leonardo Boff, ele disse: se os pobres soubessem quantos serão prejudicados nesse próximo período, as ruas não teriam espaço para todos, porque todos deveriam vir para a rua para se manifestar contra o que está sendo proposto aí a nível nacional. Cabe a velha pergunta, por que eles não estão sabendo disso ainda? Por que essa população toda não sabe que está sendo roubada, vilipendiada? Né? Que mídia será que está fugindo ao seu papel, né, de levar informação à sociedade? Né? Imagina, né? É a mídia que sempre tivemos, né? Domine a mídia e domine as massas. Domine a mídia, já dizia o Goebbels, né? Sim. Goebbels, do lado do Hitler, né? Enfim, dia 22, quinta-feira, 14h, na Praça Tancredo Neves. Já tem uma série de categorias mobilizadas para esse dia. E algumas já, inclusive, paradas, né? Aqui em Florianópolis, a gente está vendo a greve dos bancários, que está completando uma semana agora. O Sint apoia a greve dos bancários? Com certeza, toda a luta dos trabalhadores, né? Principalmente nesse setor, né? O setor financeiro, que é um setor que mais ganhou dinheiro nesse país nesses últimos anos. Continua ganhando, né? Continua setor ganhando. Financeiro. E é o que mais precariza e o que mais menos paga para os seus trabalhadores, né? Explora demais os seus trabalhadores, né? Nesse sentido. Se nós pegássemos a quantidade de lucro que tem essas empresas desse setor e nós passaríamos para os trabalhadores, repassaríamos para os trabalhadores, obviamente nós teríamos uma outra sociedade. Por quê? Porque isso também pressiona de alguma forma para que outras categorias possam dar o reajuste àquilo que realmente merecem, né? Não só nós professores, mas como os outros vários outros setores. Então é muito complicado, né, essa discussão, mas nós estamos junto com os trabalhadores. Onde eles estiverem, nós estamos junto, porque não é só a reivindicação salarial, né? É condições de trabalho também. E o professor tocou no ponto do sistema financeiro, né, dos bancos. Só abrir um parênteses aqui. Pelas informações que os bancários estão divulgando em função da greve deles, né, nesse primeiro semestre de 2016, 5 bancos, os 5 maiores bancos, professor, lucrou no Brasil, no primeiro semestre de 2016, 30 bilhões de reais. E não movimentou 30 bilhões, lucrou 30 bilhões. Os 5 maiores bancos, 30 bi em 6 meses. Quer dizer, os bancos é que são a crise, eles estão sugando recursos de tudo. Como é que pode juntar tanto dinheiro no momento em que ninguém tem dinheiro? Né? Exatamente. Essa conta não fecha. Né? Não fecha. E esse dinheiro não reverte para a sociedade, né? Não reverte. Não, ele fica para um sabe-se lá para onde vai esse dinheiro? Menos de 1% da população. Sabe-se lá para onde vai esse dinheiro, então essas fortunas que os banqueiros arrebanham. Tem que pensar, né, nessa situação, da nova sociedade, a nova forma aí. Eu acho que a gente cumpre já um papel, né? Levando essa informação às pessoas que só assistem telejornais da mídia aberta, né? Eles jamais vão falar essas verdades dos bancos, né? Só vão dizer Itaú, Bradesco, né? Só vão falar coisas boas e tem muita coisa para ser falada aí. Muito bem. Professor, falando antes que o tempo se encerre, falando do nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É o índice que mede a qualidade do ensino, né? Que o Ministério da Educação faz anualmente. E o Ministério da Educação acaba de divulgar os números de 2015. A coisa não está lá muito boa, né? O ensino médio continua ainda precário, precisando de investimentos, de atenção.
Só o ensino fundamental parece que melhorou um pouco, né? Sim. Mas, de modo geral, o quadro não é positivo. Não é positivo. Bom, primeiro a gente precisa discutir que índice é esse. Nós, enquanto entidade sindical e a nossa confederação, tem... Como é que é medido esse índice? É um índice que ele combina, né, informações de desempenhos padronizados de uma prova nacional, uma avaliação em larga escala, que é da Prova Brasil, que vai da quarto ano até o 9º ano do ensino fundamental. De norte a sul, sem distinção. Sem distinção. E o 3º ano do ensino médio, com informações sobre o rendimento escolar, sobre aprovação, né, e evasão e tal. Então, esse estudo, essas análises aí da qualidade educacional, elas não combinam as demais informações, né? Então, para nós, esse é um grande problema. Por quê? Porque para nós a avaliação não pode ser apenas quantitativa, ela deve ser qualitativa, porque nós temos que avaliar o estudante, qual é o meio que ele está inserido, levando em consideração a relação socioeconômica e cultural que ele vive, né? Porque, obviamente, né, se nós avaliarmos do mesmo peso os estudantes da mesma forma, é óbvio que nós teremos discrepância no valor final apontado como quantidade apenas. E não leva em consideração as estruturas das escolas, né? A estrutura das escolas, socioeconômica da família. Da família é isso, né? Não leva em consideração a questão do meio, né, social, a questão socioeconômica que ele vive, não leva em consideração a estrutura das escolas, que é oferecida, as condições, né, da qual a escola tem que prestar para ele, né? Se tem tecnologia, se não tem, se tem computador, se não tem, se tem luz, não tem, se tem banheiro, não tem. Como nós vimos, né, aí no Nordeste, tem escola que não tem nem banheiro, né? As crianças não tem água, não tem banheiro. Então, quer dizer, é tudo jogado na mesma panela e avaliado da mesma forma. Então, isso está... Só mede a nota que tirou na prova. A notinha que tirou na prova. Outra coisa, não leva em consideração a formação dos docentes, né, dos professores. Qual é a condição? Tirou a nota baixa, mas não leva em consideração que o professor não teve formação continuada. Né? As condições de trabalho não dele. Teve. Não leva em consideração também o salário do professor, né? Não sabe quantas jornadas ele cumpre durante a semana para poder dar conta. E aí você quer cobrar qualidade de alguém que precisa trabalhar 3 períodos, 4 períodos, né? Sem condições. Sem condições. 4 períodos que eu estou dizendo é verdade, porque trabalha de manhã, à tarde, à noite, ainda chega em casa e tem que cuidar dos filhos, fazer almoço para outro dia, para o marido, para a família, enfim, né? Então, as mulheres principalmente, né? Então, por isso que eu falo, 3 períodos. Não são, na verdade, são 4, né? Que elas trabalham e dormem muito pouco. Então, nesse sentido, não dá para esse índice para nós não acreditamos nele, não temos, não divulgamos ele, é um índice que é tirado pelo MEC, nós temos contrariedade a esse índice, sempre tivemos posição contrária. Para nós é um desserviço à educação brasileira quando você apresenta esses índices. Além disso, esses índices não são apresentados em data fixa, eles não são apresentados de forma coerente, sistemática. Ele é de 2 em 2 anos, né? Foi a medida em 2013, agora a medida em 2015. Porém, a bel prazer do governo do plantão. Não leva em consideração essa questão. Então, essa relação entre Estado e os educandos, essa interação, ela não há entre governo e educadores, não há. Então não faz essa relação. Então, portanto, para nós, primeiro cabe dizer isso, que nós não temos acordo com relação à questão do IDEB. Segunda questão, mesmo tendo acordo com relação, ele apresenta alguns índices, né? Isso é importante dizer. E nesses índices apresentados, as escolas, por exemplo, as escolas particulares, que muitos dizem como boas, elas não atingiram a sua meta dentro dessa padronização, nem no ensino fundamental, séries iniciais, nem séries finais do ensino fundamental e nem no ensino médio. Então as escolas particulares não atingiram, no Brasil, nem isso. Santa Catarina atingiu esse índice no ensino fundamental, nas séries iniciais e séries finais, não atingindo, continua não atingindo no ensino médio. As metas. E eu fiz uma pergunta ontem para o representante da Secretaria de Educação, quando a gente debateu esse tema. Olha a incoerência, são os mesmos sujeitos que estavam lá em 2007, a partir de 2007 foi feita essa medição, estavam lá no ensino fundamental, eles tiraram uma nota X, e essa nota alcançou o índice lá, a meta. Hoje eles estão no ensino médio, e hoje eles não alcançam essa meta. Então, para mim, tem algum equívoco.
Porque se eles alcançaram a meta lá e hoje eles estão no ensino médio e não alcançam, porque alguma coisa está de errado. Estão perdendo qualidade. Então, ou qualidade ou esse... O modo de medir. O modo de medir está equivocado. Né? E Santa Catarina, o ensino médio vem caindo. Por exemplo, vou citar um dado aqui. Para fechar, professor. Para fechar. Em 2013, o ensino médio teve 3,6, a nota que vai de 0 a 10. 3,6. Esse ano baixou para 3,4. A meta para o ano de 2013 era 4,0. 4. E para esse ano era de 4,4. Então, quer dizer, em vez de aumentar, diminuiu. Mas aí a gente tem que apontar isso e discutir. Quem que tem que responsabilizar, né? Porque muitas vezes o Estado ele vem cobrar apenas do trabalhador, né? Mas ele não trabalha a questão da formação continuada, da valorização, da estrutura das escolas e assim por diante. E se tem essa nota ainda, é graças ao trabalho do professor, dos trabalhadores de educação, que estão segurando a qualidade dessa educação, para não baixar tanto, porque pelo que o Estado investe, deveria cair mais ainda. Né? Que nós vemos aqui em Florianópolis, várias escolas fechando, sem matrícula, a forma de contratação dos professores, que nós estamos com mais de 50% sendo temporários, né? A forma de contratação deles como horista, quem tem que trabalhar em 3, 4 escolas, e vários outros problemas, né, Silvio? Então, portanto, esses resultados e essas metas apresentadas aqui pelo MEC, através do IDEB, para nós, tem que avaliar sim, mas o Estado tem que ter ali outros critérios para poder avaliar, para a gente poder avaliar a educação como um todo, né? Avaliar como um todo, inclusive a avaliação institucional. Que a gente nem chegou lá ainda, né? E o tempo já se esgotou, como sempre. É sempre um prazer conversar com o professor Luiz Carlos Vieira, atual secretário de Políticas Educacionais e Culturais do SINT, que falou para a gente aqui sobre o ciclo, a rodada de assembleias regionais do SINT, que concluem nesse dia 21, e no dia 22 tem a grande assembleia estadual aqui na capital, na Praça Tancredo Neves, às 14h da quinta-feira, dia 22, com caravanas vindas de todos os cantos do estado, para discutir pontos muito importantes, não só para a carreira, para os professores, para o pessoal da educação, mas para a sociedade como um todo, como o professor colocou. E falamos um pouco também sobre o IDEB, os equívocos desse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. Isso tudo que o professor Luiz Carlos falou e muito mais você encontra no www.sinteifensc.org.br, até o próprio Floripa em Foco, e como entrar em contato com o professor Luiz Carlos Vieira. Faltou mandar algum abraço, referendar alguma informação, ou quinta-feira, dia 22, todo mundo na Praça Tancredo Neves? Com certeza, Silvio. Um grande abraço e abraço a todos aí que estão nos acompanhando pela TV Floripa, nesse programa que a gente está sempre aqui marcando a nossa posição. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.